programa Saber Direito desta semana é com o professor Rodolfo César Aquilino Bach. O curso é sobre Direito do Trabalho. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. E você também pode estudar pela internet, www.tvjustiça.jus.br. Olá, querido amigo. Você está no Saber Direito. Seja muito bem-vindo. Estamos na aula 4 do curso Direito do Trabalho e TST. Nesse curso nós estamos estudando o direito do trabalho à luz da jurisprudência construtiva do Tribunal Superior do Trabalho. Na aula de hoje nós vamos ver discriminação nas relações de trabalho. Antes disso, nós temos que explicar o que significa a palavra discriminação. Discriminar significa diferenciar, separar, estabelecer diferença. No aspecto jurídico, a discriminação é a conduta pela qual nega-se à pessoa tratamento compatível com o padrão jurídico assentado para a situação concreta por ela vivenciada. Ou seja, a discriminação aqui ela vai consistir numa ação ou omissão que tem por objetivo restringir direitos de pessoas ou grupos desfavorecendo-os. Ou seja, ela tem um aspecto, um cunho negativo. Porém, antes de adentrarmos especificamente a discriminação, temos que fazer algumas distinções também etimológicas. Discriminação difere de preconceito. O preconceito, envolve o julgamento ou a conceituação de alguém mediante uma generalização. Ou seja, consiste em julgar ou conceituar alguém mediante uma generalização, uma banalização ou uma mistificação. Ou seja, a discriminação é a exteriorização do preconceito. O preconceito envolve o estado íntimo do agente. Por isso que o preconceito, ele não possui possui pertinência no mundo jurídico, em regra, porque é do aspecto íntimo da pessoa. Mas, enquanto exteriorizado, ele vai ter importância sim, porque isso vai afetar direitos. A doutrina também diferencia expressões como preconceito, discriminação, estereótipo e estigma. Enquanto que o preconceito é uma atitude negativa direcionada a um determinado grupo, a discriminação é a forma ativa de preconceito, ou seja, é a exteriorização, conforme já coloquei. E o preconceito não produz repercussão no mundo jurídico, enquanto não há discriminação. Ou seja, enquanto está no estado íntimo do agente, não há qualquer repercussão no mundo jurídico. Mas, quando exteriorizado, através da discriminação, irá haver repercussões jurídicas. Já o estigma é uma avaliação negativa que se faz de uma característica real. E o estereótipo seria uma característica falsa ou verdadeira que se imputa a alguém só por ele pertencer a um determinado grupo. É o que, por exemplo, ocorria nos Estados Unidos durante a década de 60, com a discriminação em relação ao negro, em que nós tínhamos o seguinte: os negros seriam pessoas portadoras de determinadas doenças e queriam transmitir essa doença para outras pessoas. Ou seja, no estereótipo tem uma característica falsa ou verdadeira que se imputa a alguém só por pertencer a determinado grupo. Ou ainda nós podemos falar que o negro teria, toda pessoa de origem afrodescendente ou negra, teria determinada conduta contrária aos ditames da sociedade, ou seja, o estereótipo. E as vítimas da discriminação são chamados grupos sociais vulneráveis. E esses grupos sociais vulneráveis não se confundem com minorias. Basicamente, na psicologia social, no dia de trabalho, nós dizemos que 3 são os chamados grupos sociais vulneráveis: as pessoas afrodescendentes, as mulheres e as pessoas portadoras de deficiência.
Vista essa premissa de fazer uma distinção entre estereótipo, estigma, discriminação, nós vamos passar agora às espécies de discriminação. A primeira espécie de discriminação é chamada de discriminação direta, em que eu tenho a adoção de disposições gerais que estabelecem distinções fundamentadas em critérios proibidos. Ela é de fácil caracterização. Por exemplo, não contratação de mulheres, grupo social vulnerável, não contratação de idosos, negros, obesos, pessoas com deficiência. Então, por exemplo, existia muito antigamente aqueles anúncios discriminatórios mais explícitos. Não se contrata a pessoa de boa aparência. Quando nós tínhamos esses anúncios nos jornais de boa aparência, era porque aquele empregador não queria contratar pessoas negras, afrodescendentes. E foi objeto de intenso combate por parte do Ministério Público do Trabalho, no sentido de tanto combater ao veículo de comunicação que expõe essa discriminação, quanto ao autor do anúncio. Além disso, podemos colocar, como outros exemplos de discriminação direta, discriminação em relação a praticantes de determinada religião, trabalhadores sindicalizados, e isso vai ser interessante porque vai envolver uma pauta da Organização Internacional do Trabalho. Porque o princípio da não discriminação, ele é pauta constante da atuação da Organização Internacional do Trabalho, OIT. E ela a OIT veda qualquer conduta discriminatória. Ela entende que nenhuma conduta discriminatória no intuito de afastar determinado grupo do acesso ao trabalho ou desprestigiar determinado grupo dentro do contrato de trabalho, por exemplo, diferença remuneratória ou vedação por parte do empregador, ou seja, empregador que não deixa as mulheres ascenderem profissionalmente, a promoção, ou ainda distinção no que tange a remuneração entre homens e mulheres. E essa pauta, esse tema da discriminação, é pauta constante da Organização Internacional do Trabalho. A gente vai ver isso mais na frente. Além disso, a prática de determinada religião ou filiação a determinado sindicato como requisito expresso de admissão. Como assim? Existiram alguns casos, envolvendo jurisprudência também do TST, em que determinados empregadores só contratavam empregados que fossem pertencentes a determinada religião. Ou seja, para você ser contratado, você devia estar vinculado a determinada religião. Logo, aqueles que não eram vinculados ou não queriam se vincular àquela religião, não seriam contratados. Ou, por exemplo, determinado empregado para ser contratado, ser filiado a um sindicato. Ou seja, o empregador só contrataria caso aquele empregado fosse filiado ao sindicato. Caso ele não fosse, não haveria contratação. Então, a discriminação direta envolve essa adoção desse critério discriminatório, no intuito de afastar, alijar do acesso ao trabalho. Além da discriminação direta, nós temos também a discriminação indireta. Em que na discriminação indireta eu vou ter a adoção de critérios, de disposições gerais aparentemente neutras, ou seja, eu vou adotar critérios aparentemente neutros, mas que, na realidade, criam desigualdade em relação a determinados grupos de pessoas. Por exemplo, nós podemos colocar medidas ou práticas que acabam excluindo os membros de determinados grupos sociais, como exigência de requisitos de altura, peso, idade, provas físicas, quando a atividade não demanda esse requisito. Ou seja, a discriminação aqui ela vai ser desproporcional. O critério, teoricamente, ele é neutro, ele seria legítimo, mas não há proporcionalidade entre o critério adotado e o trabalho a ser realizado. Além disso, nós temos também como exemplos a adoção de critérios meramente subjetivos, como agressividade e capacidade de liderança, como sendo um requisito de contratação. Então, na discriminação direta, ela vai se traduzir num tratamento formalmente igual,
mas que produzirá efeito diverso. Será, teoricamente, um tratamento formalmente igual, mas que vai acarretar na discriminação, ou seja, na criação de desigualdades a determinados grupos. Na discriminação oculta, eu tenho motivo proibido, ou seja, na discriminação oculta eu tenho um motivo proibido para discriminar. Mas esse motivo não é confessado. O que vai diferenciar a discriminação oculta da discriminação indireta é que na discriminação oculta nós vamos ter a intenção de discriminar, enquanto que na discriminação indireta não haveria qualquer intenção de realizar uma discriminação. Eu só teria adotado um critério que causou discriminação. Então a diferença seria a intenção de discriminar. Na discriminação oculta eu teria intenção. O critério é proibido e eu adoto, mas eu não confesso, eu não explicito. Na discriminação indireta, eu, teoricamente, não tenho essa intenção de discriminar. É importante nós colocarmos que há entendimento doutrinário no sentido contrário, que diz que não há qualquer diferença entre discriminação indireta e oculta. Para esse entendimento, o enquadramento da discriminação indireta independe da existência ou não de intenção. Ou seja, não haveria distinção entre discriminação indireta ou oculta. Importante nós colocarmos ainda que a discriminação ela pode ocorrer em alguns momentos. Não necessariamente discriminação pode ser, necessariamente a discriminação deve ser na contratação. Ela pode ser, por exemplo, no despedimento, ela pode ser durante o contrato de trabalho. Mas é importante nós frisarmos ainda o seguinte: o artigo 7º da Constituição Federal, seguindo o que está também no artigo 5º, veda a discriminação no Brasil. A discriminação no intuito de afastar, de excluir, com critérios desarrazoados, a determinada pessoa ou grupo do acesso ao trabalho, em regra. E essa não discriminação está prevista, esse princípio de não discriminação está previsto no que tange às relações interpessoais, primeiramente no artigo 5º caput e no artigo 5º inciso 1. Além disso, essa vedação à discriminação, esse princípio da não discriminação, também está previsto no artigo 7º, incisos 30, 31 e 32. E esses incisos do artigo 7º vão prever, por exemplo, não discriminação no que tange a pessoa portadora de deficiência, não discriminação em virtude de sexo, idade, cor e religião, além também da vedação de discriminação no que tange a homens e mulheres, no que se refere ao trabalho. Vamos fazer análise dos incisos 30, 31 e 32 da Constituição Federal. O artigo 7º, inciso 30, diz o seguinte: proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil. Porque esses critérios não são proporcionais ao trabalho realizado. A ideia é que qualquer discriminação envolva um critério proporcional ao trabalho realizado. Por exemplo, eu quero ter na minha universidade um professor mestre em direito. Se eu tiver um professor para aquela carreira mestre, se eu quero ter um professor naquela carreira mestre, eu devo ter o quê? Um candidato àquela vaga que seja titular de um mestrado, ou seja, tenha obtido um grau de mestrado. Poderia afastar uma pessoa que é meramente especialista? Poderia, porque é um requisito que envolve a atribuição do cargo. Se eu preciso de um professor mestre, como requisito de contratação, eu precisaria ver se aquele candidato é mestre ou não. Isso não há qualquer invalidade. Isso não há qualquer invalidade, perdão. Mas na admissão que envolva como requisito sexo, idade, cor ou estado civil, segundo o texto constitucional, haveria uma discriminação. E essa discriminação não pode ser adotada. Além disso, nós temos a proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e critérios de admissão do trabalhador portador de deficiência. Ou seja, não pode haver distinção no que tange a remuneração do empregado portador de deficiência e empregado não portador de deficiência.
para a mesma função. Ou seja, empregados que exerçam a mesma função. Só que um possui deficiência e outro não, não é proporcional, não é razoável que haja essa discriminação. Além disso, não posso afastar essas pessoas portadoras de deficiência da minha empresa. Eu não posso colocar como critério de admissão que eu só contar as pessoas que não são portadores de deficiência. Logo, se trata de critério discriminatório, caso eu utilize. Além disso, o inciso 32, que traz proibição de extinção do trabalho manual, técnico e intelectual, ou entre profissionais respectivos. Porque o texto constitucional quis vedar que houvesse qualquer privilégio ou uma modalidade de trabalho. Todos têm o seu valor. O trabalho manual, técnico ou intelectual, cada um deles possui o seu valor. E não seria proporcional, razoável, eu discriminar em virtude dessas formas de trabalho. Voltando à discriminação, propriamente, vamos ver agora o momento em que ela ocorre, chamado momento da discriminação. O primeiro momento é a discriminação na admissão. Trata-se aqui de discriminação ocorrida na fase pré-contratual, haja vista a adoção de critérios discriminatórios, ou seja, distinções infundadas, para a admissão de empregados. Ou seja, eu tenho discriminação que ocorre na fase pré-contratual, haja vista a adoção de critérios discriminatórios para a admissão de empregados. Essa discriminação ofende os incisos que eu acabei de mostrar para vocês, incisos 30, 31 e 32 da Constituição Federal. Além disso, ofende o artigo 373-A da CLT. Esse artigo, ele não é originário do texto da CLT. Ele foi traduzido por norma infraconstitucional. Se eu não me engano, a lei 9799 de 99, a lei 9.799 de 99, introduziu na CLT esse artigo. Esse artigo veda a discriminação no que tange a mulher. Ele está previsto dentro do capítulo da CLT destinado ao trabalho da mulher, porque a mulher é um grupo vulnerável. E a mulher sempre sofreu discriminação, principalmente no que tange à admissão. Porque quando surgiram os direitos específicos da mulher, estabilidade gestante, licença maternidade, houve uma grande discriminação, porque para o empregador ele entendia que isso era muito caro. Então, ele discriminava. Ele entendia que era, já que é muito caro para mim, eu vou discriminar, não vou contratar a mulher. E isso foi alvo de intenso combate, depois, inclusive, por parte do Ministério Público. Vamos aproveitar agora, antes de nós analisarmos o texto do artigo 373-A, há uma pergunta de um dos nossos telespectadores. Vamos lá. Olá, professor. Meu nome é Tarcísio Everson e eu gostaria de saber em quais momentos a discriminação pode ocorrer. Olha, Tarcísio, nós estamos falando de um primeiro momento, que é o momento da admissão. A discriminação, basicamente, ela pode ocorrer no momento da admissão, durante a vigência do contrato de trabalho, na dissolução do contrato, ou seja, na demissão, e ainda após a extinção do contrato. A discriminação pode ocorrer nesses 4 momentos: na admissão, durante a vigência, na dissolução e após a extinção do contrato. O artigo 373-A ele foi introduzido na CLT pela Lei 9799, que tentou trazer aquela vedação à conduta discriminatória lá do texto constitucional ao trabalho da mulher, porque a mulher é um grupo social vulnerável, ou seja, um grupo que sofre discriminação, e essa discriminação de cunho negativo, ou seja, no intuito de trazer tratamento desigual, no intuito de afastar aquela pessoa, daquele grupo, do acesso ao trabalho. Além da discriminação no momento da contratação, na admissão, nós temos durante a vigência. A discriminação pode ocorrer durante a vigência do contrato de trabalho. Trata-se aqui da discriminação ocorrida na fase contratual, violando a igualdade de tratamento no emprego. Podemos colocar como exemplos dessa discriminação
há distinção infundada quanto ao pagamento de salário e as oportunidades de ascensão profissional. Esses exemplos aqui estão muito vinculados à ideia da discriminação à mulher. Ou seja, a mulher, estatísticas do IBGE sempre apontam que a mulher, para a mesma função, recebe menos que o homem. Em média, a mulher recebe 70% da remuneração do homem, segundo as estatísticas, se eu não estou enganado. E, além disso, a oportunidade de ascensão profissional, promoção, ou seja, você não permitiria, através de critérios discriminatórios, a ascensão profissional daquelas pessoas pertencentes aos grupos vulneráveis. Acrescente-se ainda uma outra hipótese de discriminação, que é a discriminação no momento da dissolução do contrato de trabalho, ou seja, quando da dissolução do contrato de trabalho, ela vai ocorrer quando a dissolução do contrato de trabalho tem razão discriminatória, inviabilizando a manutenção do vínculo empregatício. Ou seja, eu tenho uma discriminação quando do término do contrato, ou seja, a dissolução do contrato tem razão, tem motivação discriminatória. E aqui eu tenho que fazer uma pequena digressão com você, meu caro amigo telespectador. O artigo 7º, inciso 1 da Constituição Federal, veda a chamada dispensa arbitrária. Regulamentando esse inciso, artigo 7º, inciso 1, temos o artigo 10 lá do ADCT. O que seria dispensa arbitrária? Dispensa sem justa causa, seria dispensa sem motivo. Dispensa arbitrária seria uma dispensa injusta, mas essa injustiça seria no que tange ao que está inserido nessa demissão, ou seja, uma demissão de intuito discriminatório. É uma interpretação que nós fazemos aqui nesse tema que tange discriminação nas relações de trabalho. Ou seja, eu vou discriminar aquela pessoa no momento da sua demissão, ou seja, o fundamento da demissão não será questão técnica, por exemplo, econômica, mas sim a demissão terá natureza, terá cunho discriminatório. E o principal exemplo que nós temos acerca disso hoje, ou seja, a demissão por motivo discriminatório, é a demissão que ocorre nos casos de pessoa portadora de doença estigmatizante ou HIV. É um dos temas hoje mais desafiadores da jurisprudência do TST, e ele está numa súmula, que daqui a pouco a gente vai analisar o texto dela, que é a súmula 443. A pessoa que seja portadora de doença estigmatizante, câncer ou outra doença, e a pessoa portadora de HIV, são objetos, infelizmente, de discriminação. E a razão disso, o TST criou um entendimento no que tange ao combate dessa discriminação. Mas nós temos que colocar a seguinte ponderação. Para o empregador, ele poderia se utilizar podemos fazer a seguinte ponderação. Nós temos um conflito aqui entre direitos fundamentais, no que tange a pessoa portadora de HIV. Nós temos de um lado o trabalhador, que tem direito ao trabalho, que não tem direito a ser descriminalizado, que tem direito à inviolabilidade da sua intimidade, e do outro lado, a comunidade, que tem direito à saúde. Essa discriminação, ela pode ocorrer de algumas formas. Ou seja, a discriminação no que tange a pessoa portadora de HIV, ela pode ocorrer não necessariamente na demissão. E vamos ver rapidamente os momentos dessa discriminação. A primeira forma pela qual a pessoa portadora de deficiência pode sofrer discriminação é a discriminação nos locais de trabalho. Como assim? Ela pode sofrer discriminação nos locais de trabalho. A pessoa portadora de deficiência pode sofrer discriminação, inicialmente, da seguinte forma: o teste de HIV como critério de admissão. E caso a pessoa, realizando o exame, obtenha-se a constatação de que a pessoa é portadora de HIV, recusa na contratação. Então, teríamos o quê? Teste de HIV no recrutamento e a consequente recusa de contratação. Primeira forma de discriminação, a pessoa portadora de HIV. Uma segunda forma seria a demissão por motivo de soropositividade.
real suposta, ou seja, o empregador obtém a ciência daquela informação, ou a ciência daquela informação seja através de informação por parte do empregado, o empregado informa o seu empregador, sou portador de HIV. O empregador obtém aquela informação, e realiza a demissão do empregado. Seria também uma outra forma de discriminação à pessoa portadora de HIV. Ou seja, falamos de a teste de HIV como critério de recrutamento e demissão por motivo de soropositividade. Além disso, a exclusão do treinamento e das oportunidades de promoção. Ou seja, eu teria uma discriminação durante a vigência do contrato de trabalho à pessoa portadora de HIV. Eu até manteria no contrato, mas não possibilitaria que aquela pessoa pudesse ascender profissionalmente. Seria também uma outra forma de discriminação à pessoa portadora de HIV. Uma outra forma de realização dessa discriminação é a obrigação de submeter ao teste. Ou seja, o empregador com a suspeita que a pessoa esteja sendo portadora daquela doença, a obrigue a realizar a doença. Isso, nesse caso, não há distinção se essa pessoa portadora é homem ou mulher. Ele vai tentar obrigá-la a realizar o exame. Além disso, o ostracismo por parte dos colegas de trabalho, ou seja, a discriminação no que tange a pessoa portadora de HIV e a ocorrência do chamado assédio moral, conduta abusiva, de maneira reiterada, com o intuito de abalar psicologicamente aquela pessoa que a recebe, afastando-a do local de trabalho. Então, aí nós vamos ter discriminação e assédio moral ao mesmo tempo. Além disso, nós também temos como outra forma de discriminação a exclusão da pessoa portadora de HIV dos benefícios do plano de saúde da empresa. Também conduta que não é correta. Por quê? Viola aquele artigo 373A da CLT, que veda qualquer conduta discriminatória. Apesar de estar falando do trabalho da mulher, ele diz, o artigo informa que não é possível qualquer discriminação por motivo de sexo, idade, cor e religião. E eu não posso submeter a pessoa à conduta discriminatória. Uma última hipótese seria a recusa em oferecer aos trabalhadores, portadores da doença, medidas de ajuste razoáveis permitindo administrar uma doença como a AIDS. Ou seja, a lei previdenciária permite que a pessoa portadora de HIV se afaste do trabalho para a realização do seu tratamento. Por exemplo, nós temos a oportunidade de saque da conta vinculada do Fundo de Garantia à pessoa portadora de HIV. Então, nós temos uma série de medidas que a legislação nos promove para tentar reinserir essa pessoa portadora dentro do contexto da sociedade e também do trabalho. Então, basicamente, seriam essas as formas de discriminação à pessoa portadora de HIV. Vamos agora ao posicionamento do TST. O TST possui uma firme jurisprudência, no sentido de que o empregador, quando obtém informação dessa doença, seja através de comunicação por parte do empregado, seja por qualquer outro meio, ou seja, o empregador obtém a informação e realizou a demissão desse empregado, o TST entende que há uma conduta discriminatória, ou seja, a dispensa imotivada, dispensa sem justa causa desse empregado, neste caso em questão, seria uma dispensa arbitrária. Repetindo, seria uma dispensa sem justa causa, porém arbitrária, gerando o direito à reintegração. Muito importante nós colocarmos que não se trata de estabilidade. Eu não estou dizendo que o empregado portador de HIV seria dotado de estabilidade. Estou dizendo que a conduta é discriminatória, essa demissão é discriminatória, e não pode haver a manutenção daquela conduta. Ou seja, o empregador não pode demitir o empregado neste caso. Nós temos uma demissão arbitrária. A demissão arbitrária, nesse caso, seria em razão da discriminação ocorrida. Nós também temos uma outra forma de discriminação no trabalho, que é a discriminação após a extinção do contrato de trabalho. Ou seja, nós temos o primeiro momento, que é o momento da admissão, durante a vigência,
durante a demissão, dando um maior destaque à questão da demissão por motivo discriminatório, no caso de doença estigmatizante. E um detalhe importante, a súmula 443, ela não fala apenas de HIV, ela fala em HIV ou doença estigmatizante. Esta súmula foi ditada entre 10 e 14 de setembro de 2012. E ela deixa muito claro que o empregador, obtendo a informação da ocorrência de HIV ou doença estigmatizante e venha demitir o seu empregado, trata-se de conduta discriminatória, gerando a reintegração no serviço. Então, a discriminação após a extinção do contrato, ela ocorre da seguinte forma: é a discriminação ocorrida na fase pós-contratual, ou seja, após a ruptura do contrato de trabalho, inviabilizando o reingresso do trabalhador no mercado de trabalho. Os principais exemplos que nós temos aqui desse tipo de discriminação é no que tange as chamadas listas negras. O que são as listas negras? O Ministério Público do Trabalho se deparou com alguns casos. Por exemplo, determinados empregados que, após testemunharem perante processos no Justiça do Trabalho, empregados que, após juizamento de reclamações trabalhistas, se viam impedidos de trabalhar em outras empresas naquele mesmo ramo. Acontecia uma troca de informações por parte das empresas, no que tange se aquele empregado, no que tange a fase de que se aquele empregado havia sido testemunha no processo, ou havia ajuizado reclamação trabalhista em fase de uma empresa da mesma categoria, digamos assim, mesma categoria ou segmento econômico. Então, essa lista discriminatória, contendo a identificação dos trabalhadores que ingressaram com reclamação trabalhista ou prestaram depoimento como testemunhas e processos de trabalho, é uma discriminação que ocorre após a extinção do vínculo, mas que não vai deixar de ser objeto de tutela jurisdicional no que tange ao seu combate, principalmente por parte do Ministério Público do Trabalho. O Ministério Público do Trabalho tem uma atuação muito firme nesse sentido, tentando combater essa discriminação. Porque essa discriminação não viola apenas o princípio da não discriminação. Ela viola também o direito de petição e o acesso à tutela jurisdicional. Porque eu inviabilizaria a possibilidade do empregado ajuizar, o ex-empregado, ajuizar uma reclamação trabalhista em face do seu ex-empregador. Sendo que isso o direito de petição é uma garantia fundamental constante no artigo 5º. Além disso, eu tenho a violação ao acesso à tutela, porque eu impediria a ajuizamento de ações judiciais. Importante também nós colocarmos que nós vamos ter a aplicação de todas as normas constitucionais e legais que vedam a discriminação. Dentre elas, o artigo 373-A, do qual nós fizemos referência, e também uma legislação que é muito importante e é uma das melhores legislações já editadas no nosso Brasil, que é a Lei 9.029 de 95. É uma lei que combate qualquer discriminação no trabalho, tanto na admissão, quanto, por exemplo, na demissão. Ela, por exemplo, atribui uma indenização à pessoa discriminada. Então, é muito importante, a gente já vai fazer muita referência daqui a pouco no que tange ao combate. Importante também nós colocarmos que nós temos formas de combate à discriminação. Nós temos uma primeira forma de combate que é uma forma repressiva, ou seja, combate às condutas que são realizadas tanto de maneira ativa ou omissiva por parte do empregador, ou seja, as ações e omissões, no intuito de discriminar, e essa atuação muito firme por parte do Ministério Público do Trabalho, e ainda de maneira individual, através de reclamação trabalhista, envolvendo a aplicação dessa lei que eu fiz referência, Lei 9.029 de 95. Essa discriminação repressiva, ela impõe, ela é realizada da seguinte forma: é a imposição de normas que vão inibir a conduta discriminatória, com combinação de sanções penais, civis, administrativas e trabalhistas. E como exemplos, e como aplicações dessa forma de combate, nós temos o seguinte: nós temos, primeiramente, o artigo 5º, que prevê que a lei punirá qualquer discriminação tentatória
dos direitos e liberdades fundamentais. Seria a primeira previsão de combate à discriminação. Além disso, nós temos a Lei 9.029, conforme disse, ela proíbe a exigência de atestado de gravidez, esterilização e outras práticas discriminatórias para efeitos admissionais ou permanência da relação jurídica de emprego. Ela diz muito claramente que o empregador não pode exigir como critério de admissão o exame de esterilidade, nem para a permanência, ou seja, o empregado só poderia continuar na empresa se ela realizasse o exame periódico de esterilidade. Além disso, os artigos 3º e 4º da Lei 7716 de 89, que é uma lei que tipifica os crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor. E também a própria Lei 9799 de 1999, que acrescentou artigos na CLT, dentro do capítulo inerente à proteção ao trabalho da mulher. Foi a lei que acrescentou o artigo 373-A, dentro do capítulo do trabalho da mulher. Informado isso, vamos passar agora para mais uma pergunta de um dos nossos telespectadores. Vamos lá. Olá, professor Rodolfo. Meu nome é Pedro Caetano. A minha dúvida é a seguinte: toda e qualquer discriminação é no sentido de exclusão? Muito boa sua pergunta, Pedro. É exatamente o que nós vamos falar agora. É uma outra forma de combate à discriminação, que é a discriminação não no sentido de afastar, mas sim no sentido de incluir, que toma a forma de discriminação positiva ou discriminação positiva, ou, de acordo com o direito norte-americano, ela também é chamada a política de ações afirmativas. Ou seja, temos a discriminação positiva, que está no direito europeu, e as chamadas ações afirmativas. Trata-se aqui da segunda forma de combate. Ou seja, além da forma repressiva, nós temos a forma de ações afirmativas. Essas ações afirmativas, o que elas vão significar? Vão ser a adoção, em maior ou menor grau, de condutas medidas ou condições para que as pessoas pertencentes aos grupos discriminados, ou seja, os grupos sociais vulneráveis, possam integrar-se à coletividade, assegurando, nesse caso, a igualdade de oportunidade de tratamento. Porque na discriminação nós temos uma desigualdade de tratamento. O que a discriminação positiva ou as ações afirmativas vão tentar almejar é a inclusão. Seria nós falarmos em discriminar para incluir e não discriminar para excluir. E as ações afirmativas, elas consistem basicamente nesse conjunto de medidas legais e de políticas públicas que objetivam eliminar as diversas formas e tipos de discriminação que limitam as oportunidades de trabalho de determinados grupos. Aqui é uma postura mais ativa por parte do Estado. Por exemplo, através de políticas sociais dirigidas à diversidade. A discriminação positiva, por exemplo, na reserva legal de mercado. A imposição de cotas para a contratação em empresas e para a admissão no serviço público. No caso, as cotas raciais, cotas de pessoas, por exemplo, lá no acesso ao ensino. É um outro exemplo, ou seja, o acesso ao ensino, cotas para o acesso ao ensino superior e estabelecimento de vantagens fiscais, por exemplo, para empresas que contratem pessoas pertencentes a determinados grupos sociais vulneráveis. E, basicamente, diferenciar para vocês a ação afirmativa ou discriminação positiva. A ação afirmativa, direito norte-americano, Estados Unidos. Discriminação positiva é um conjunto de mecanismos de integração social, de políticas sociais visando a concretização da igualdade material. O objetivo aqui vai ser assegurar às pessoas pertencentes aos grupos vulneráveis uma posição idêntica àquelas pessoas, membros da sociedade, que não se encontram pertencentes àquele grupo, proporcionando assim uma igualdade no exercício de direitos. Alguns exemplos são importantes nós colocarmos aqui. Por exemplo, o artigo 37 da Constituição diz no inciso 7, se não estou enganado, que deve haver uma norma infraconstitucional atribuindo cotas para
pessoas portadoras de deficiência, ou seja, assegurando reservas de vagas para pessoas portadoras de deficiência. E esse artigo 37 se encontra regulamentado na Lei 8.213 de 91, que traz lá uma cota de pessoas portadoras de deficiência, e essa cota deve ser cumprida por parte do poder público. E o Ministério Público do Trabalho possui uma atuação muito importante no intuito de garantir o implemento, de garantir a aplicação dessa cota. Então, primeiro exemplo, artigo 37, inciso 7 da Constituição Federal. Inciso 8º da Constituição Federal. Além disso, o artigo 93, incisos 1 a 4, que estabelece as cotas no setor privado para as pessoas portadoras de deficiência ou reabilitados perante a Previdência Social. Então, só uma correção, artigo 37, inciso 8. E o artigo 93, que regulamenta esse inciso 8, só aquele regulamento no que tange a empresas privadas. No serviço público, nós temos o artigo 37, inciso 8, que reserva percentual dos cargos e empregos públicos para pessoas portadoras de deficiência e definirá, o artigo 37 determina que lei vai determinar os critérios de sua admissão. É o que está lá no artigo 93 de 8.213. Além disso, a Lei 7.670 de 88, que estendeu os benefícios de licença para tratamento de saúde, aposentadoria, reforma militar, pensão especial e auxílio-doença, além de levantamento dos depósitos do FGTS, para as pessoas portadoras de síndrome da imunodeficiência adquirida, HIV. Além disso, o artigo 390-E, da CLT, que fomenta a execução de projetos relativos à inclusão da mulher no mercado de trabalho, bem como o artigo 376, que foi revogado da CLT, ou seja, o artigo 376 é um outro exemplo de combate à discriminação, através de políticas por parte do poder público, que o 376 da CLT vedava a mulher realizar horas extras. E ele foi revogado pela Lei 12.244 de 2001. Porque se nós buscamos a inclusão da mulher como grupo vulnerável dentro do mercado de trabalho, não seria justificável mantermos um artigo que vedaria a realização de horas extras para a mulher. Por isso que nós temos também uma outra forma de política no intuito de trazer igualdade material. Devemos destacar também, não como forma de combate à discriminação, mas como preceitos que o Estado brasileiro também adota para combater a discriminação, duas convenções internacionais da Organização Internacional do Trabalho. A primeira convenção é a Convenção número 100, ratificada pelo Brasil. Essa convenção foi ratificada através de um decreto, mais especificamente é o decreto legislativo de número 41.721 de 1957, com vigência a partir de 25 de abril de 1958. Essa convenção número 100, ela busca a igualdade de remuneração para a mão de obra masculina e feminina, por um trabalho de igual valor. Porque onde há trabalho de igual valor, deve haver a mesma remuneração. É o que preconiza, inclusive, o artigo 7º, nos incisos 30, 31 e 32. Além dessa convenção internacional, devemos também destacar a Convenção 111 da OIT, que é uma convenção de muita aplicabilidade por parte do Tribunal Superior do Trabalho. E nos traz o seguinte: ela veda a discriminação em matéria de emprego e ocupação. Então, ela vai trazer critérios que são vedados, segundo a OIT, vai trazer critérios que são vedados por parte da OIT, que são muito mais amplos que os critérios adotados na nossa legislação, de maneira expressa. Por exemplo, a questão do empregado que se vincula a determinado sindicato. Vamos supor que o empregado João se filiou a determinado sindicato. E esse sindicato é muito combativo. E o empregador de João decide demiti-lo. Trata-se aqui de uma decisão sem justa causa. Ele demitiu sem justa causa. Vamos colocar nesse nosso exemplo. Demitiu sem justa causa, sim. Trata-se de decisão correta? Não. Trata-se de uma decisão de cunho discriminatório, que
que deve ser, portanto, afastada. E o TST possui entendimento de que o empregador tem direito a indenizá-lo por danos morais, porque houve a violação de uma garantia jurídica, neste caso. Então, a demissão seria discriminatória, gerando a indenização por danos morais àquele empregado. O interessante aqui é que o critério discriminatório vedado não está expressamente previsto na nossa legislação, mas a Convenção 111, ela veda toda e qualquer discriminação no intuito de trazer desigualdade de tratamento e afastar aquele determinada pessoa ou grupo do acesso ao trabalho ou até da manutenção do contrato de trabalho. Vamos agora fazer rapidamente um pequeno resumo de tudo que nós falamos até agora. Inicialmente nós falamos da discriminação, diferenciamos discriminação, preconceito, estereótipo e estigma, passando ainda às espécies de discriminação. E dentre as espécies falamos da discriminação direta, adoção de critérios proibidos de maneira explícita, a indireta, quando apesar de utilizarmos critérios neutros, nós temos uma conduta que acaba um critério que acaba gerando afastamento de determinado grupo. Diferenciamos da discriminação oculta, em que na discriminação oculta eu teria intenção de discriminar, enquanto que na discriminação indireta eu não teria esse intuito discriminatório. E falamos que a corrente doutrinária que entende que as duas são a mesma coisa. Além disso, falamos dos momentos de ocorrência da discriminação. Falamos que ela pode ser no momento da admissão, no momento, na vigência do contrato de trabalho, ou seja, na admissão, durante a vigência do contrato de trabalho, e ainda na dissolução do contrato de trabalho e após a extinção do contrato de trabalho. E dentre esses momentos, nós falamos que quando da dissolução do contrato de trabalho, nós temos a questão da discriminação das pessoas portadoras de deficiência e nós apresentamos as principais formas de ocorrência dessa discriminação para as pessoas portadoras de HIV. E informamos a você, meu caro amigo aluno, a súmula 443 e explicamos os fundamentos dessa súmula, editada recentemente, na segunda semana de atualização do TST. E ainda falamos das formas de combate. Falamos que ela pode ser de maneira repressiva, através da imposição de normas que inibam a conduta discriminatória, através de combinação de sanções penais, civis, administrativas e trabalhistas. E ainda falamos das ações afirmativas, como uma conduta mais ativa por parte do poder público, com a adoção em maior ou menor grau de condutas, medidas e ou condições para que as pessoas pertencentes aos grupos vulneráveis ou aos próprios grupos vulneráveis possam integrar-se à coletividade, assegurando a igualdade material, a isonomia material. Aqui nós temos a discriminação de maneira positiva, ou seja, discriminação em tudo de incluir e não de afastar a pessoa ou grupo daquele emprego. Eu quero agradecer a você por estar comigo e lhe convidar para a nossa última aula de um tema interessantíssimo e que traz bastante discussão, que é a revista íntima. Muito obrigado e até a próxima. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. E você também pode estudar pela internet, www.tvjustiça.jus.br.